Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre como construir grandes coisas. Antes da gente entrar nos passos de como construir grandes coisas, eu quero te perguntar se você tem se permitido sonhar em construir grandes coisas. Se você tem os seus sonhos escritos, se você trabalha em função desses sonhos para realizar esses sonhos. Porque a grandeza disso, quem vai medir é você. Tem que fazer sentido para você, tem que ser grande para você e não para os outros. E como a gente já está aí quase entrando, finalizando com certeza o primeiro semestre do ano. E aí? Já pensou sobre as grandes coisas que você pode construir na sua vida? Independente do que está acontecendo no mundo, no nosso país, com essa pandemia toda? Já parou para pensar sobre isso? Eu sempre toco nesse assunto de metas, de sonho, porque infelizmente a gente vê muitas pessoas vivendo no famoso automático, no famoso deixa acontecer, deixa a vida me levar, como diz aí a música do Zeca Pagodinho, e acaba não planejando os seus sonhos, não planejando os passos que precisa dar para sair desse automático, para conquistar coisas maiores, que façam sentido. E por quê? Porque não é uma tarefa fácil. É simples, mas não é fácil. E nem todo mundo quer pagar o preço por isso. A gente muitas vezes está em busca dos prazeres imediatos, aquilo que nos dá prazer de forma mais rápida. E construir grandes coisas e chegar a grandes sonhos não é um prazer imediato. A gente precisa plantar e colher. Mas entre plantar e o colher, tem o regar, tem o tirar as ervas daninhas, tem cuidar. Enfim, tem uma série de coisas que acontecem até chegar no colher. E é uma grande verdade que tem muita gente que não está disposta. Mas eu sei que você que está ouvindo esse podcast está disposto e disposta a construir grandes coisas que façam sentido na sua vida. Que vão mudar a sua vida. Que quando você conseguir chegar lá, quando você realizar, você vai falar assim: caramba, eu consegui. Tá vendo? Eu também posso. E você precisa, mais do que nunca, ser a pessoa que vai acreditar em você. Às vezes tem tanta gente ao seu redor que acredita em você, mas você mesma ou você mesmo acaba desacreditando, não achando que você é capaz, que você está capacitado para fazer. Acredite em você. Essa é a primeira dica que eu posso deixar aqui, é que você precisa acreditar mais em você. Você pode, você consegue, mas você tem que confiar em você. Isso é fundamental. E claro, a partir daí, ter as grandes coisas que você quer construir, os grandes sonhos que você quer realizar. Poxa, é incrível você poder escrever uma meta, transformar o seu sonho numa meta, quer dar um prazo, quer dar uma data, que é desenhar os passos diários que você vai ter que percorrer, que fazer para chegar lá. E imagina quando você chega lá, quando você bate a sua meta, quando você realiza o seu sonho. É muito bom, gente, é incrível e é uma sensação maravilhosa. E nós merecemos sentir essa sensação. Mas para isso a gente precisa, trabalhar para alcançar esse sonho. Nada cai do céu, a não ser a chuva. Então, bora trabalhar para construir grandes coisas. Bom, e aí quando a gente fala de construir grandes coisas, a gente precisa começar pequeno. A gente precisa sonhar grande, a gente precisa mirar nas estrelas. Mas a gente precisa começar pequeno. A gente precisa entender que existe uma caminhada a ser feita, uma trajetória a ser feita. E os grandes que chegaram lá, as pessoas que conseguiram conquistar, elas começaram pequeno. Então, que a gente comece na estrutura que a gente tem, nas condições que a gente tem, mas que a gente comece
um passo de cada vez. E a segunda dica que eu posso dar aqui para vocês é que vocês busquem mentores, que vocês busquem pessoas que já passaram pelo que vocês desejam passar, que já trilharam esse caminho, que já têm um determinado resultado, que vocês passem a acompanhar essas pessoas, que vocês passem a seguir essas pessoas, que vocês possam ser mentorados dessas pessoas e consigam com isso ganhar tempo, né? Porque elas já passaram por coisas que você não vai precisar passar, porque elas já descobriram ali que por aquele caminho não dá certo e o que está dando certo agora. Então você ganha tempo nesse processo, porque se você for sozinho, você vai chegar lá? Eu tenho certeza que sim. Mas pode demorar muito mais tempo e pode ser muito mais penoso e doloroso, porque você vai ter que passar por tudo sozinho. E você tendo mentores que já passaram, que já sabem ali te mostrar qual é o caminho certo que você tem que percorrer, fica de uma certa forma mais leve para você. E leveza é uma coisa que a gente está precisando muito nesse momento. A gente está precisando, sabe, tirar os pesos das nossas costas. Tirar esse peso que afunda a gente, que coloca a gente para baixo, que deixa a gente mal. Para que a gente possa percorrer com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais amor, com mais alegria. O caminho, né? Esse caminho que a gente vai percorrer até chegar onde a gente deseja, tem que ser feliz. Por mais que, claro, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai se ralar, vai se machucar, porque faz parte do aprendizado também, mas que seja feliz também, que seja leve. E aí uma outra coisa também muito importante nessa caminhada, né, é que a gente continue sendo humilde. Que a gente não seja arrogante porque a gente conseguiu conquistar alguma coisa que pessoas jogaram na nossa cara que a gente não ia conquistar. Ah, agora chegou meu momento, vou jogar na cara de todo mundo. Vou ligar pra fulano, vou mandar mensagem, vou postar no Instagram. Não com esse intuito de ser arrogante, mas talvez com o intuito, né, de mostrar que as pessoas que você foi capaz, que você conseguiu, que outras pessoas também podem conseguir. Muitas vezes essas pessoas que disseram pra você que você não ia conseguir, ou que você não deveria fazer, não sei quem falou isso pra você, mas se foram pessoas que você ama muito e que te ama, elas podem ter dito isso só pra te proteger, né? Era a forma que elas tinham de te proteger, porque elas não queriam que você se machucasse, simplesmente isso. Então não julgue, não seja arrogante, não queira jogar na cara delas que você conseguiu e elas estavam torcendo contra, porque muitas vezes nem era esse o intuito de torcer contra, era para te proteger. Então a humildade ela é sempre importante, né? Independente se você está muito bem, se você não está muito bem, é sempre importante a gente entender que a vida tem esse ciclo. E buscar essa estabilidade, né, para que a gente esteja sempre bem. Nem sempre a gente consegue ter essa estabilidade. Então, por isso a importância da humildade. Hoje eu posso estar muito bem, amanhã nem tanto, e eu continuo precisando das pessoas, as pessoas precisando de mim. Então, esse fator aí de manter a humildade, independente da colheita dos seus resultados, é muito importante. Quero que você reflita, né? Você tem conseguido realizar as suas metas, os seus sonhos? Você tem conseguido dar passos diários, né, para sair do automático que a vida te impõe, que a correria, que o estresse, que a pressão te impõe, para você não pensar no que você precisa realizar? E muitas vezes, né, o tempo vai passar de qualquer jeito. E aí muitas vezes você entra nesse automático e quando você vê, nossa, já passou um semestre do ano. Já tá acabando aí, já vamos para o segundo semestre, para a segunda etapa do ano. E o que eu realizei com relação ao que eu tinha prometido para mim? O que eu fiz de diferente? Né? Quais foram os desafios que eu encarei? Eu saí da minha zona de conforto, eu não saí, eu continuo na mesma. E aí? O que você prometeu lá em 31 de dezembro de 2020? Será que você continua prometendo coisas para você que você não faz, que você não se compromete, que você deixa para lá?
achando que esse é o melhor caminho, que não tem outro jeito? Será que não é você que está ouvindo esse podcast aí que vai mudar a vida da sua família? Mas para isso você precisa sair da sua zona de conforto. Para isso você precisa se desafiar. Para isso você precisa ter coragem de encarar situações que você ainda não encarou, mesmo que você esteja com medo. Mesmo que isso te dê um friozinho na barriga, mesmo que isso muitas vezes te preocupe. Mas você precisa sair da sua zona de conforto para poder construir grandes coisas na sua vida. E talvez você tenha vários exemplos disso na sua família, pertinho aí de você. Que você possa se inspirar para poder sair da sua zona de conforto. Na zona de conforto, cara, nada se cria, sabe? Fica tudo igualzinho, nada cresce. E se eu não tô crescendo, gente, eu tô morrendo. Eu sei que isso dói. Receba essa informação. Se você não tá crescendo, você tá morrendo. E sai desse automático que a vida te impõe, essa pressão, e começa a fazer coisas, crie critérios na sua vida que sejam direcionados para o que você quer. Então, quando você desenha lá os seus sonhos, as suas metas, você começa a criar os critérios do que você precisa fazer para alcançar esses objetivos. E aí você acaba tendo o norte quando você cria esses critérios. Sabe, a pressão do dia a dia, as pessoas acabam não te... Como é que eu diria? Acaba não abafando, sabe, os seus sonhos, porque você tem isso claro em você, dentro de você. Você sabe o que você precisa fazer. Então, não são coisas externas que vão te tirando desse prumo, vamos dizer assim, desse equilíbrio que você precisa ter para conseguir conquistar. Porque é engraçado, porque toda vez que a gente fala assim, isso acontece com todo mundo, ó, vou falar uma coisa aqui que você vai falar assim, pô, é verdade. Quando você decide, por exemplo, vou parar de beber, vou beber menos bebida alcoólica, né? O que acontece? As pessoas, não nesse momento, né? Mas geralmente, seus amigos te chamam, pô, vai ter uma festinha, vamos fazer um churrasquinho, vamos fazer não sei o que, traz não sei tantos litros de tal cerveja, não é assim? Você entra numa dieta, rola uma festa também, começa a rolar mais jantares, começam a te chamar mais para sua vida social e você fala, meu Deus, agora que eu decidi que eu quero me alimentar melhor, que eu quero fazer uma dieta, tá pipocando convite disso e daquilo, e às vezes até no seu dia a dia, né, um almoço, vamos almoçar num restaurante diferente, vamos fazer uma coisa diferente, enfim, é natural. Só que aí você começa a criar critérios, porque se você aceitar o convite de todo mundo, você nunca vai conseguir chegar onde você quer. Só que aí quando você cria esses critérios, não, eu posso fazer isso? Posso, mas eu só vou fazer uma vez na semana. É a brecha que eu dou pra poder, né, ter minha vida social aí e comer o que eu gostaria e beber o que eu gostaria. Pronto, é uma vez por semana e tá bom. E vamos que vamos. Então assim, tá claro pra você e você tem coragem de dizer não para os outros. E quando você diz não para os outros, você tá dizendo sim pra você, sim pro que você quer, sim pra meta e pro sonho que você quer realizar. Isso é sair do automático, isso é começar a pensar sobre o que você quer fazer sobre a sua vida, como você quer estar daqui a alguns anos. E esse planejamento começa agora, começa hoje, não começa na segunda, não começa, deixa agora para pensar sobre isso só em 2022. Não! Isso começa agora. Quando essa consciência despertar em você, você não está ouvindo esse podcast por acaso. Nada na vida acontece por acaso. Para de ficar dando essas desculpas. Por acaso eu assisti isso aí, por acaso eu ouvi. Não, é porque era o momento de você ouvir aquilo, de você assistir aquilo. Receba. Se faz sentido pra você, receba. E aplique isso na sua vida. De uma forma gradativa, pequena. Eu não falei lá, comece pequeno. Pô, a pessoa não faz meta nenhuma. Aí, da noite pro dia, ela resolve escrever 10 metas. Não consegue completar nem metade da primeira. Aí pronto, falar, tá vendo como meta não é pra mim? Começa devagar.
Faz então 2 metas, faça uma meta que seja. Quando você bater essa meta, vai lá, agora você cria mais 2 para você. Depois vai ficar mais fácil para você. Mas não começa no começo querendo fazer grandes coisas se você não tem essa estrutura para isso. Você vai criando a estrutura para isso. Pensa com carinho sobre isso e comece a construir as grandes coisas na sua vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre como construir coisas grandes, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e meu Instagram, fernandagonçalves.treinadora.